Gravando. Olá, amigos. Eu sou o Carlos César Barbosa e essa é mais uma edição do Resenha Plural que vocês acompanham por nosso canal no YouTube. Estamos chegando à nossa 15ª edição e eu quero fazer um agradecimento a todos aqueles que nos acompanham, que nosso canal está crescendo bastante, apesar de ainda muito novo, tem crescido bastante o número de inscritos, o número de visualizações das nossas edições, e eu quero agradecer a todos vocês. Continue acompanhando a nossa programação, os nossos conteúdos, que são sempre muito bons, né? A gente, desde o início, o Resenha Plural se propôs a encaminhar bons conteúdos para aqueles que nos acompanham. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças nas regras eleitorais, nas leis eleitorais que estão tramitando no Congresso Nacional. Eu começo dizendo que foi uma luta muito grande para a sociedade brasileira conseguir aprovar uma lei muito importante para prestigiar a moralidade, a legalidade, a impessoalidade, aqueles princípios que estão lá na Constituição Federal, que foi a lei da ficha limpa. E agora tramitam no Congresso Nacional algumas mudanças que comprometem a seriedade da lei da ficha limpa. Vejam, senhores, paralelamente a essas mudanças, eu vou esclarecê-las, tramita também um projeto de emenda constitucional, que a gente conhece por PEC, não é? Que anistia os partidos políticos que sofreram multas do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022. Ou seja, os partidos não terão que pagar as multas que foram impostas. Multas de toda a espécie. Multas por não repasse das verbas necessárias para as candidaturas de mulheres e negros, multas por excessos, multas por fake news, enfim, todas as multas com esse projeto de emenda constitucional serão anistiadas, não terão que pagar. Guardadas as proporções, é como se nós disséssemos aqui, paralelamente, olha, aqueles que devem imposto de renda no ano de 2022 não precisam mais pagar. Ou seja, eu vejo essa mudança como uma grande imoralidade. E acompanhando essa situação, ainda colocam para as próximas eleições um limite para essa multa. A multa não poderá, segundo esse projeto de emenda constitucional, a multa não poderá ser superior a 10% do fundo eleitoral. Então, os partidos, isso é uma carta branca para os partidos cometerem ilegalidades, né? Essa é a PEC. Mas tem outras mudanças que mais atingem a lei da ficha limpa. Por exemplo, a lei da ficha limpa diz que quem é condenado por improbidade administrativa fica inelegível por 8 anos. A improbidade administrativa resulta de atos que contrariam a legalidade, a moralidade, a impessoalidade. Por exemplo, uma contratação sem licitação, quando é necessária a licitação, não é? A indicação de um parente para um cargo que não é exatamente um cargo em comissão, enfim, todas aquelas situações que podem acometer o administrador e que, segundo a lei da ficha limpa, ele, se condenado, estaria inelegível pelo período de 8 anos. Então vejam o que faz agora, o que vem nessa proposta de mudança da lei eleitoral. Para que o sujeito seja inelegível, para que o candidato seja inelegível, ele tem que praticar um ato de improbidade administrativa que, cumulativamente, cause prejuízo ao erário público e cause enriquecimento ilícito para o candidato. Enfim, só atos que causem enriquecimento ilícito e prejuízo
para os cofres públicos é que podem resultar em improbidade administrativa capaz de gerar a inelegibilidade. Então imaginem, vou dar um exemplo aqui, imaginem que um administrador contrata sem licitação a empresa de um amigo dele. Isso fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da moralidade e fere de morte o princípio da legalidade, porque tem uma lei lá que manda licitar. Não é? Tem poucas exceções, mas a regra é a licitação. Mas ele contrata a empresa de um amigo lá, de um compadre dele, e essa contratação não chegou a causar prejuízo para a administração pública e nem enriquecimento para ele, mas feriu um princípio sério da Constituição da República, que é o princípio da legalidade, feriu outro princípio sério, que é o princípio da moralidade, outro princípio tão sério quanto, que é o princípio da impessoalidade. Mas ele, nessa circunstância, ele não seria punido com a inelegibilidade. Então veja que absurdo, que enfraquecimento que isso gera para a lei da ficha limpa. Uma outra situação que aparece é que em caso de compra de votos, que é uma espécie de abuso de poder econômico, ele poderia ser penalizado apenas com multa e não com a inelegibilidade. Então vejam, abre-se uma porteira imensa para a prática de uma série de ilegalidades graves, né, que comprometem a lei da ficha limpa e prestigiam a ilegalidade, a moralidade, a impessoalidade, né, todos aqueles princípios que a Constituição da República diz lá que o administrador público tem que seguir. Além disso, há uma flexibilização com relação à destinação de verbas para candidaturas femininas, para candidatura dos negros. Não é? Hoje, cada partido tem que destinar um determinado valor certo e tem que ter uma cota de candidatos para mulheres e negros. Não é? Propõe-se uma mudança nessa regra. Agora não seria mais o partido, seria a federação, ou seja, o partido e as suas coligações e os outros partidos coligados na eleição poderiam somar-se para estabelecer essa cota. Então, amigos, isso não foi aprovado ainda, isso está tramitando em regime de urgência no Congresso Nacional, porque a intenção dos políticos é aprovar essas mudanças antes das eleições de 2024, para cumprir o tal do princípio da anterioridade. Né? Para mudanças nas eleições seguintes, eu tenho que aprovar leis que gerem eventuais mudanças no ano anterior. Então você que tem proximidade aí com o deputado no qual você votou, com o senador no qual você votou, olha, faça contato, fala, mas vocês vão mesmo aprovar essas mudanças aí? Essas mudanças são contrárias aos interesses públicos e favorecem políticos desonestos. Então, a pergunta que nós colocamos junto com o rótulo do nosso encontro aqui de hoje é quem ganha e quem perde com isso? Quem perde é a sociedade, né? Que já sofre muito com políticos desonestos, com desvios de verbas públicas. A sociedade perde muito com essas mudanças. Quem ganha? Ganham os candidatos desonestos. Porque, com certeza, candidato honesto, que não tem medo da lei, que sabe que não vai infringir a lei, não se preocupa com essa facilitação para cometer ilegalidades que essas mudanças agora vão propiciar. Então, eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, tem que se movimentar para impedir que essas mudanças sejam aprovadas. Não é? Essa coisa de anistiar partido político que já foi multado, ora, alguém anistia você no imposto de renda? Foi o exemplo que eu dei lá. Guardadas as proporções, é algo semelhante. Não é? Alguém anistia o cidadão porque não pagou imposto de renda? Alguém anistia o comerciante porque não pagou ICMS? Porque não pagou IPI? A indústria? Mas vão anistiar os partidos políticos que cometeram infrações nas eleições de 2022. Isso, a meu ver, é um verdadeiro absurdo. Nós vamos aceitar que candidatos
que cometam atos de improbidade administrativa que não exatamente gerem benefícios para ele próprio, mas pode gerar para conhecidos, para parentes, etc., mas que são ilegais. Nós vamos permitir que atos dessa natureza sejam relevados e que ele possa se candidatar, que ele possa continuar sendo político. Nós vamos permitir que compra de votos gere apenas multa, pena de multa, e o candidato pode continuar no jogo eleitoral. Então, meus amigos, povo brasileiro, nós precisamos nos mobilizar para impedir que essas regras sejam aprovadas. Converse com seus amigos, faça contato com os deputados que você conhece, do seu meio, não é? Encaminhe e-mails para os deputados. Os sites da Câmara Federal, do Senado Federal, disponibiliza lá os e-mails de todos os deputados, de todos os senadores. Mandem e-mails reprovando essas mudanças que estão para acontecer e que, se acontecerem, já valerão para a eleição ou as eleições de 2024. Em 2024, nós temos eleições para prefeitos e vereadores. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso e nos mobilizar. Não adianta ficar parado, não é? E depois a gente vai observar que a Inês é morta, que a lei já foi aprovada e que a bagunça estará, a ilegalidade, a imoralidade, a impessoalidade, princípios muito caros na nossa Constituição Federal, isso já estará estabelecido. Vamos nos mobilizar, amigos. Fico por aqui nessa edição. Muito obrigado.